Imagine uma rainha capaz de desafiar reis, deuses e o próprio destino. Uma mulher que, movida por dor, paixão e vingança, cometeu 7 crimes tão impactantes que ecoaram por toda a Grécia Antiga. Eu sou Clitemnestra, e esta é a minha história, uma confissão sem máscaras, onde cada ferida, cada escolha e cada crime revelam o preço de ser mulher em um mundo de homens e tragédias. Se você quer descobrir os segredos, as traições e as reviravoltas que abalaram o trono de Micenas, já deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada intensa e cheia de emoções. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa profunda, repleta de drama, intrigas e revelações surpreendentes. Agora, respire fundo e venha comigo desvendar os 7 crimes de Clitemnestra que mudaram para sempre a história da Grécia Antiga. As tochas ardiam alto naquela noite, lançando sombras dançantes sobre as colunas de mármore do palácio de Micenas. O cheiro de sangue fresco ainda pairava no ar, misturado ao perfume das flores que, ironicamente, decoravam o salão para celebrar o retorno do rei. Eu estava ali, de pé, com as mãos manchadas de vermelho, sentindo o peso de todos os olhares, alguns de horror, outros de admiração, muitos de medo. Meu nome é Clitemnestra, rainha de Micenas, esposa de Agamenon, mãe de Ifigênia, Electra e Orestes. E naquela noite, eu me tornei o próprio flagelo da casa dos Atridas. Dizem que cometi 7 crimes que abalaram a Grécia Antiga. 7 pecados, 7 feridas abertas no corpo de uma família já marcada pela tragédia. Mas ninguém jamais perguntou como cada um desses crimes nasceu, como cada gota de sangue foi arrancada do meu coração antes de manchar o chão de pedra. Hoje, depois de tudo, depois de ter sido julgada, odiada, temida e, por alguns, até compreendida, eu conto minha história. Não para buscar perdão, mas para que, ao menos uma vez, minha voz seja ouvida sem o filtro dos poetas e dos deuses. O primeiro crime não foi cometido com as mãos, mas com o coração. Foi o crime de amar outro homem. A Grécia inteira conhecia minha beleza, mas poucos sabiam da solidão que me consumia. Agamenon era um rei, um guerreiro, um homem de ambição desmedida. Para ele, eu era um troféu, uma peça no tabuleiro de alianças políticas. Nosso casamento foi selado com promessas e vinho, mas nunca com ternura. Eu me tornei rainha, mas nunca fui esposa. E então, quando menos esperava, Aegisto cruzou meu caminho. Ele era tudo o que Agamenon não era: atento, sensível, capaz de enxergar além da coroa e do véu. Nosso amor nasceu da carência, da fome de ser vista, tocada, desejada. Dizem que trair um rei é trair a própria pátria, mas ninguém fala do crime de ser esquecida dentro do próprio lar. Meu primeiro crime foi amar, e por ele fui condenada antes mesmo de empunhar uma lâmina. O segundo crime foi a conspiração. Quando Agamenon partiu para Troia, levando consigo 1000 navios e a esperança de toda a Grécia, deixou para trás uma esposa ferida e uma filha assustada. Ifigênia, minha menina, era a luz dos meus olhos. Mas para que os ventos soprassem a favor dos gregos, Agamenon entregou-a em sacrifício a Ártemis. Eu nunca esquecerei o dia em que vi minha filha ser levada ao altar, vestida de branco, os olhos arregalados de medo. O povo aplaudia, os sacerdotes entoavam cânticos, e eu, mãe, fui forçada a sorrir. Meu coração morreu ali, junto com Ifigênia. Quando Agamenon voltou, anos depois, eu já não era a mesma. O crime de conspirar contra ele nasceu naquele altar, entre o sangue e as lágrimas de uma mãe. Planejei sua queda com frieza, cada detalhe, cada passo, cada palavra sussurrada a Aegisto. Não foi apenas vingança, foi justiça. O terceiro crime foi o assassinato. Quando Agamenon retornou, triunfante, trazendo consigo Cassandra, a profetisa troiana, como concubina, eu soube que não havia mais volta. Preparei o banho, ordenei que as servas aquecessem a água, espalhei pétalas de rosa para mascarar o cheiro da morte. Ele entrou, cansado, confiante, vulnerável. Eu o envolvi em mantos, como uma mãe embala o filho, e com um golpe certeiro, atravessei sua carne. O sangue jorrou quente, tingindo a água, as paredes, meus braços. Cassandra gritou, mas ninguém veio em seu socorro. Ela foi a próxima. 2 corpos, 2 destinos selados pela minha mão. Dizem que matei por ódio, mas foi por amor,
amor à minha filha, amor à justiça, amor à minha própria dignidade. O quarto crime foi a usurpação. Com Agamenon morto, assumi o trono ao lado de Aegisto. A corte murmurava, os nobres tramavam, mas eu governei com mão firme. Reorganizei as finanças, acalmei as revoltas, trouxe prosperidade a Micenas. Mas para muitos, uma mulher no poder era um crime maior do que qualquer assassinato. Fui chamada de usurpadora, bruxa, monstro. Cada decisão minha era questionada, cada gesto interpretado como sinal de loucura ou depravação. O crime de governar, para uma mulher, era imperdoável. Mas eu não recuei. Se ser forte é crime, então sou culpada. O quinto crime foi a perseguição. Electra, minha filha, nunca me perdoou pela morte do pai. Ela se tornou minha sombra, espreitando pelos corredores, sussurrando veneno aos ouvidos dos servos, alimentando o ódio de Orestes, seu irmão. Tentei protegê-los, tentei explicar, mas a dor era maior do que qualquer palavra. Em minha tentativa de manter o poder e a ordem, persegui aqueles que ameaçavam minha autoridade. Mandei prender aliados de Electra, bani conselheiros suspeitos, torturei traidores. Cada ato era um passo a mais no abismo da solidão. O crime de perseguir os próprios filhos é o mais amargo de todos, pois fere não só a carne, mas a alma. O sexto crime foi a negação. Neguei a mim mesma o direito de chorar, de fraquejar, de ser apenas mulher. Vesti a armadura da rainha, endureci o coração, calei as lágrimas. Neguei o luto por Ifigênia, neguei o remorso por Agamenon, neguei o amor por Electra e Orestes. Tornei-me pedra, mármore, estátua viva. Mas por dentro, eu sangrava. O crime de negar a própria humanidade é o mais silencioso, mas também o mais letal. O sétimo crime foi a ruína. Ao final, todos os meus pecados se voltaram contra mim. Orestes, instigado por Electra e pelos deuses, retornou para vingar o pai. Eu o vi entrar no palácio, os olhos ardendo de fúria, a mão firme na espada. Tentei abraçá-lo, tentei explicar, mas ele já não era meu filho, era o instrumento da justiça divina. Senti a lâmina atravessar meu peito, fria, implacável. Enquanto o sangue escorria, compreendi que meu maior crime foi amar demais, lutar demais, viver demais. Minha ruína foi o preço de minha ousadia. Mas antes do fim, quero que saibam como cada crime nasceu, como cada escolha foi feita entre a dor e a esperança, entre o amor e o ódio. Não sou monstro, nem santa. Sou mulher, mãe, rainha, amante, assassina. Sou Clitemnestra, e esta é minha confissão. A noite em que tudo começou estava impregnada de presságios. O vento uivava entre as colunas, trazendo consigo o cheiro do mar e o sussurro dos deuses. Eu caminhava sozinha pelo pátio, os pés descalços sentindo a frieza das pedras. Lembrei-me de minha infância em Esparta, dos dias em que corria livre pelos campos, antes de ser prometida a Agamenon. Meu pai, Tíndaro, era um homem severo, mas justo. Minha mãe, Leda, era bela como uma deusa, mas sempre distante. Cresci entre irmãos e irmãs, cada um destinado a um papel no grande teatro dos deuses e dos homens. Helena, minha irmã, era a mais bela de todas, e seu destino arrastaria a Grécia inteira para a guerra. Eu, Clitemnestra, fui dada em casamento para selar alianças, para fortalecer reinos. Nunca me perguntaram o que eu queria. O casamento com Agamenon foi uma cerimônia grandiosa, cheia de promessas vazias. Ele era jovem, ambicioso, já sonhando com conquistas e glória. Eu era apenas uma peça em seu jogo. No início, tentei amá-lo. Tentei ser a esposa perfeita, a rainha exemplar. Mas logo percebi que, para ele, eu era invisível. Suas atenções estavam sempre voltadas para o conselho de guerra, para os generais, para os deuses. Nossas noites eram frias, nossos dias, solitários. Quando Ifigênia nasceu, senti uma centelha de esperança. Talvez, pensei, a maternidade nos unisse. Mas Agamenon via em nossa filha apenas mais um instrumento de poder. A guerra de Troia foi o divisor de águas. Quando Helena fugiu com Paris, Agamenon viu ali a oportunidade de se tornar o maior rei da Grécia. Reuniu os exércitos,
Prometeu vitórias, jurou vingança. Mas os ventos não sopravam, e os navios permaneciam ancorados. Foi então que Calças, o adivinho, anunciou que apenas o sacrifício de Ifigênia a Ártemis traria os ventos necessários. Agamenon hesitou, mas não por amor à filha, hesitou porque temia a reação do povo. No fim, cedeu. Mandou buscar Ifigênia sob o pretexto de casá-la com Aquiles. Eu, mãe, fui enganada, levada a crer que minha filha seria honrada, não sacrificada. Quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. Vi minha filha ser arrastada ao altar, vi o punhal brilhar sob o sol, vi o sangue manchar a terra. Meu grito ecoou pelos séculos, mas ninguém o ouviu. Depois disso, algo em mim morreu. Passei a viver como uma sombra, cumprindo meus deveres, sorrindo para a corte, mas por dentro, eu era só cinzas. Foi nesse vazio que Aegisto entrou. Ele era primo de Agamenon, também marcado pela tragédia familiar. Sua história era de dor, de perda, de vingança. Encontramo-nos por acaso, em uma noite de tempestade. Conversamos por horas, compartilhando feridas, sonhos, medos. Pela primeira vez, senti-me vista, compreendida. Nosso amor nasceu do sofrimento, da necessidade de encontrar sentido em meio ao caos. Não foi paixão cega, mas uma aliança de almas feridas. Quando Agamenon partiu para Troia, deixei de ser esposa e me tornei regente. Governei Micenas com justiça, mas sempre sob o olhar desconfiado dos nobres. A corte era um ninho de cobras, cada um esperando minha queda. Aegisto tornou-se meu aliado, meu conselheiro, meu amante. Juntos, enfrentamos revoltas, fome, traições. Mas a sombra de Agamenon pairava sobre nós. Sabíamos que, um dia, ele voltaria. E quando voltasse, traria consigo a morte. O retorno de Agamenon foi triunfal. O povo o aclamou, os poetas cantaram sua glória. Mas eu vi apenas o homem que sacrificará nossa filha, que me traíra com Cassandra, que me reduzira a um papel secundário em minha própria vida. Preparei tudo com cuidado. O banho, as mantas, o silêncio. Quando ele entrou, olhou-me com desdém, como se eu fosse apenas mais uma serva. Venha, Agamenon, sussurrei, deixe-me cuidar de você. Ele sorriu, confiante. Envolvi-o nos mantos, prendi seus braços, e com a adaga, cortei-lhe a garganta. O sangue jorrou, quente, espesso, cobrindo minhas mãos. Cassandra tentou fugir, mas Aegisto a deteve. Ela gritou, amaldiçoou-nos, previu nossa queda. Eu a matei também, não por ódio, mas por piedade. Ela já estava morta por dentro. Assumir o trono foi um ato de sobrevivência. Sabia que, se não o fizesse, seria destruída pelos nobres, pelos aliados de Agamenon, pelo próprio povo. Governei com firmeza, mas também com justiça. Reorganizei as finanças, investi em obras públicas, aliviei os impostos dos camponeses. Mas nada disso importava. Para eles, eu era a mulher que matara o marido, a mãe que sacrificará a filha, a amante do usurpador. Cada decisão minha era vista como prova de loucura ou depravação. A corte conspirava, os boatos se espalhavam. Aegisto tornou-se cada vez mais paranoico, vendo inimigos em todos os cantos. Eu tentava manter a ordem, mas a tensão crescia a cada dia. Electra, minha filha, tornou-se minha maior inimiga. Ela nunca me perdoou pela morte do pai. Vivia pelos corredores, sussurrando veneno aos servos, alimentando o ódio de Orestes, que crescerá exilado. Tentei me aproximar, tentei explicar, mas ela me rejeitava. Você matou meu pai, dizia, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Você destruiu nossa família. Eu tentava argumentar, contar sobre Ifigênia, sobre o sacrifício, sobre a dor. Mas ela não queria ouvir. Para ela, eu era um monstro. Em minha tentativa de manter o poder, persegui aqueles que a apoiavam. Mandei prender conselheiros, bani aliados, torturei traidores. Cada ato era um passo a mais no abismo da solidão. Orestes, meu filho, foi criado longe de Micenas, protegido por aliados leais a Agamenon. Cresceu ouvindo histórias sobre minha crueldade,
sobre minha traição. Quando finalmente retornou, era um homem feito, endurecido pelo exílio. Electra o incitou à vingança, os deuses o pressionaram, o povo clamava por justiça. Tentei recebê-lo como mãe, tentei abraçá-lo, mas ele já não era meu filho. Era o instrumento da justiça divina. Senti a lâmina atravessar meu peito, fria, implacável. Enquanto o sangue escorria, compreendi que meu maior crime foi amar demais, lutar demais, viver demais. Minha ruína foi o preço de minha ousadia. Mas antes do fim, quero que saibam como cada crime nasceu, como cada escolha foi feita entre a dor e a esperança, entre o amor e o ódio. Não sou monstro, nem santa. Sou mulher, mãe, rainha, amante, assassina. Sou Clitemnestra, e esta é minha confissão. A noite em que tudo começou estava impregnada de presságios. O vento uivava entre as colunas, trazendo consigo o cheiro do mar e o sussurro dos deuses. Eu caminhava sozinha pelo pátio, os pés descalços sentindo a frieza das pedras. Lembrei-me de minha infância em Esparta, dos dias em que corria livre pelos campos, antes de ser prometida a Agamenon. Meu pai, Tíndaro, era um homem severo, mas justo. Minha mãe, Leda, era bela como uma deusa, mas sempre distante. Cresci entre irmãos e irmãs, cada um destinado a um papel no grande teatro dos deuses e dos homens. Helena, minha irmã, era a mais bela de todas, e seu destino arrastaria a Grécia inteira para a guerra. Eu, Clitemnestra, fui dada em casamento para selar alianças, para fortalecer reinos. Nunca me perguntaram o que eu queria. O casamento com Agamenon foi uma cerimônia grandiosa, cheia de promessas vazias. Ele era jovem, ambicioso, já sonhando com conquistas e glória. Eu era apenas uma peça em seu jogo. No início, tentei amá-lo. Tentei ser a esposa perfeita, a rainha exemplar. Mas logo percebi que, para ele, eu era invisível. Suas atenções estavam sempre voltadas para o conselho de guerra, para os generais, para os deuses. Nossas noites eram frias, nossos dias, solitários. Quando Ifigênia nasceu, senti uma centelha de esperança. Talvez, pensei, a maternidade nos unisse. Mas Agamenon via em nossa filha apenas mais um instrumento de poder. A guerra de Troia foi o divisor de águas. Quando Helena fugiu com Paris, Agamenon viu ali a oportunidade de se tornar o maior rei da Grécia. Reuniu os exércitos, prometeu vitórias, jurou vingança. Mas os ventos não sopravam, e os navios permaneciam ancorados. Foi então que Calças, o adivinho, anunciou que apenas o sacrifício de Ifigênia a Ártemis traria os ventos necessários. Agamenon hesitou, mas não por amor à filha, hesitou porque temia a reação do povo. No fim, cedeu. Mandou buscar Ifigênia sob o pretexto de casá-la com Aquiles. Eu, mãe, fui enganada, levada a crer que minha filha seria honrada, não sacrificada. Quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. Vi minha filha ser arrastada ao altar, vi o punhal brilhar sob o sol, vi o sangue manchar a terra. Meu grito ecoou pelos séculos, mas ninguém o ouviu. Depois disso, algo em mim morreu. Passei a viver como uma sombra, cumprindo meus deveres, sorrindo para a corte, mas por dentro, eu era só cinzas. Foi nesse vazio que Aegisto entrou. Ele era primo de Agamenon, também marcado pela tragédia familiar. Sua história era de dor, de perda, de vingança. Encontramo-nos por acaso, em uma noite de tempestade. Conversamos por horas, compartilhando feridas, sonhos, medos. Pela primeira vez, senti-me vista, compreendida. Nosso amor nasceu do sofrimento, da necessidade de encontrar sentido em meio ao caos. Não foi paixão cega, mas uma aliança de almas feridas. Quando Agamenon partiu para Troia, deixei de ser esposa e me tornei regente. Governei Micenas com justiça, mas sempre sob o olhar desconfiado dos nobres. A corte era um ninho de cobras, cada um esperando minha queda. Aegisto tornou-se meu aliado, meu conselheiro, meu amante. Juntos, enfrentamos revoltas, fome, traições. Mas a sombra de Agamenon pairava sobre nós. Sabíamos que, um dia, ele voltaria. E quando voltasse,
traria consigo a morte. O retorno de Agamenon foi triunfal. O povo o aclamou, os poetas cantaram sua glória. Mas eu vi apenas o homem que sacrificará nossa filha, que me traíra com Cassandra, que me reduzira a um papel secundário em minha própria vida. Preparei tudo com cuidado. O banho, as mantas, o silêncio. Quando ele entrou, olhou-me com desdém, como se eu fosse apenas mais uma serva. Venha, Agamenon, sussurrei, deixe-me cuidar de você. Ele sorriu, confiante. Envolvi-o nos mantos, prendi seus braços, e com a adaga, cortei-lhe a garganta. O sangue jorrou, quente, espesso, cobrindo minhas mãos. Cassandra tentou fugir, mas Aegisto a deteve. Ela gritou, amaldiçoou-nos, previu nossa queda. Eu a matei também, não por ódio, mas por piedade. Ela já estava morta por dentro. Assumir o trono foi um ato de sobrevivência. Sabia que, se não o fizesse, seria destruída pelos nobres, pelos aliados de Agamenon, pelo próprio povo. Governei com firmeza, mas também com justiça. Reorganizei as finanças, investi em obras públicas, aliviei os impostos dos camponeses. Mas nada disso importava. Para eles, eu era a mulher que matara o marido, a mãe que sacrificará a filha, a amante do usurpador. Cada decisão minha era vista como prova de loucura ou depravação. A corte conspirava, os boatos se espalhavam. Aegisto tornou-se cada vez mais paranoico, vendo inimigos em todos os cantos. Eu tentava manter a ordem, mas a tensão crescia a cada dia. Electra, minha filha, tornou-se minha maior inimiga. Ela nunca me perdoou pela morte do pai. Vivia pelos corredores, sussurrando veneno aos servos, alimentando o ódio de Orestes, que crescerá exilado. Tentei me aproximar, tentei explicar, mas ela me rejeitava. Você matou meu pai, dizia, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Você destruiu nossa família. Eu tentava argumentar, contar sobre Ifigênia, sobre o sacrifício, sobre a dor. Mas ela não queria ouvir. Para ela, eu era um monstro. Em minha tentativa de manter o poder, persegui aqueles que a apoiavam. Mandei prender conselheiros, bani aliados, torturei traidores. Cada ato era um passo a mais no abismo da solidão. Orestes, meu filho, foi criado longe de Micenas, protegido por aliados leais a Agamenon. Cresceu ouvindo histórias sobre minha crueldade, sobre minha traição. Quando finalmente retornou, era um homem feito, endurecido pelo exílio. Electra o incitou à vingança, os deuses o pressionaram, o povo clamava por justiça. Tentei recebê-lo como mãe, tentei abraçá-lo, mas ele já não era meu filho. Era o instrumento da justiça divina. Senti a lâmina atravessar meu peito, fria, implacável. Enquanto o sangue escorria, compreendi que meu maior crime foi amar demais, lutar demais, viver demais. Minha ruína foi o preço de minha ousadia. Mas antes do fim, quero que saibam como cada crime nasceu, como cada escolha foi feita entre a dor e a esperança, entre o amor e o ódio. Não sou monstro, nem santa. Sou mulher, mãe, rainha, amante, assassina. Sou Clitemnestra, e está é minha confissão. A lâmina de Orestes ainda ardia em meu peito quando, por um instante, tudo ao meu redor pareceu se dissolver em névoa. O salão do palácio, com suas colunas imponentes e tapeçarias luxuosas, tornou-se apenas um cenário distante, quase irreal. Senti o peso de todos os anos, de todas as escolhas, de todos os crimes que me trouxeram até ali. E, mesmo enquanto a vida se esvaía de mim, minha mente se recusava a se calar. Era como se, finalmente, eu pudesse revisitar cada momento, cada decisão, cada dor, e tentar, ao menos para mim mesma, entender o que me transformou na mulher que a Grécia jamais esqueceria. Lembro-me do silêncio que se seguiu ao sacrifício de Ifigênia. O palácio, antes repleto de risos e música, mergulhou numa quietude opressora. As criadas evitavam meu olhar, os conselheiros murmuravam entre si, e eu, sozinha em meus aposentos, sentia o frio da ausência de minha filha. No início, tentei resistir. Busquei consolo nos rituais, nas preces, nos pequenos gestos do cotidiano. Mas nada preenchia o vazio. Agamenon,
mesmo distante, fazia-se presente em cada canto, em cada sombra. Sua ausência era uma presença constante, um lembrete cruel de tudo o que eu havia perdido. Foi nesse período que Aegisto se aproximou de mim de forma mais intensa. Ele sabia o que era perder tudo, sabia o que era ser traído pelo próprio sangue. Suas palavras eram como bálsamo para minhas feridas. Clitemnestra, ele dizia, você não está sozinha. Eu vejo sua dor, eu entendo sua raiva. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me via. Nossas conversas se tornaram cada vez mais frequentes, mais íntimas. Compartilhávamos segredos, medos, sonhos. Ele me falava de sua infância marcada pela violência, da mãe assassinada, do pai exilado. Eu lhe contava sobre minha infância em Esparta, sobre a rigidez de Tíndaro, sobre a beleza distante de Leda, sobre a inveja e a admiração que sentia por Helena. Aos poucos, nosso vínculo se transformou em algo mais profundo. Não foi um amor arrebatador, desses que os poetas cantam, mas uma aliança de sobreviventes, de almas feridas que se reconhecem no sofrimento do outro. Aegisto me fazia rir, me fazia sentir viva. Com ele, eu podia ser apenas mulher, não rainha, não esposa, não mãe. Apenas eu. E, por isso, amá-lo foi meu primeiro crime. Um crime contra as expectativas, contra o papel que me foi imposto, contra o próprio destino. Quando Agamenon retornou de Troia, trazendo consigo Cassandra, senti que todos os fantasmas do passado haviam voltado para me assombrar. O povo celebrava, mas eu via nos olhos de Cassandra o reflexo da minha própria dor. Ela era uma prisioneira, uma vítima, uma mulher marcada pela tragédia. Tentei falar com ela, tentei oferecer algum consolo, mas ela apenas me olhou com um misto de pena e resignação. Você também é prisioneira, Clitemnestra, ela sussurrou certa noite, enquanto as criadas dormiam. Somos todas prisioneiras dos homens, dos deuses, do destino. Suas palavras ecoaram em minha mente por dias, alimentando a chama da revolta que já ardia em meu peito. A conspiração contra Agamenon foi tecida com paciência e precisão. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Aegisto e eu passávamos noites em claro, discutindo possibilidades, avaliando riscos. Sabíamos que não teríamos uma segunda chance. O povo poderia perdoar uma rainha traída, mas jamais perdoaria uma rainha fracassada. O medo era constante, mas a determinação era maior. Eu não podia permitir que o sacrifício de Ifigênia fosse em vão. Não podia permitir que Agamenon continuasse a destruir tudo o que eu amava. Na noite do assassinato, o palácio estava mergulhado em uma atmosfera de tensão quase palpável. As criadas cochichavam nos corredores, os guardas estavam inquietos, e até os deuses pareciam observar em silêncio. Preparei o banho de Agamenon com minhas próprias mãos. Coloquei pétalas de rosa na água, acendi incensos, vesti meu melhor manto. Quando ele entrou, cansado da viagem, olhou-me com desconfiança. Por que tanta gentileza, Clitemnestra? Perguntou, a voz carregada de ironia. A guerra acabou, Agamenon, respondi, forçando um sorriso. Quero apenas celebrar seu retorno. Ele riu, um riso seco, sem alegria. Celebrar? Depois de tantos anos. Depois de tudo o que aconteceu. Não respondi. Apenas o conduzi até o banho, ajudei-o a despir-se, envolvi-o nos mantos. E, quando ele menos esperava, ataquei. O sangue jorrou, quente, espesso, tingindo a água, as paredes, meus braços. Por um instante, tudo pareceu parar. O tempo, o som, até mesmo minha respiração. Olhei para Agamenon, caído, os olhos arregalados de surpresa e dor. Por Ifigênia, sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meu rosto. Cassandra gritou, tentou fugir, mas Aegisto a deteve. Ela me olhou, os olhos cheios de compaixão. Você também será destruída, Clitemnestra disse, antes de cair sob minha lâmina. O ciclo de sangue nunca termina. Assumir o trono foi um ato de pura necessidade. Eu sabia que, se não fizesse, seria destruída pelos aliados de Agamenon, pelos nobres, pelo próprio povo. Aegisto e eu governamos juntos, mas a desconfiança era constante.
Os conselheiros me olhavam com desprezo, as criadas murmuravam pelas costas, os sacerdotes me evitavam. Cada decisão minha era questionada, cada gesto interpretado como sinal de loucura ou depravação. Mas eu não recuei. Reorganizei as finanças, investi em obras públicas, aliviei os impostos dos camponeses. Fiz o que era necessário para garantir a sobrevivência de Micenas. Mas nada disso importava. Para eles, eu era a mulher que matara o marido, a mãe que sacrificará a filha, a amante do usurpador. Electra, minha filha, tornou-se minha maior inimiga. Ela nunca me perdoou pela morte do pai. Vivia pelos corredores, sussurrando veneno aos servos, alimentando o ódio de Orestes, que crescerá exilado. Tentei me aproximar, tentei explicar, mas ela me rejeitava. Você matou meu pai, dizia, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Você destruiu nossa família. Eu tentava argumentar, contar sobre Ifigênia, sobre o sacrifício, sobre a dor. Mas ela não queria ouvir. Para ela, eu era um monstro. Em minha tentativa de manter o poder, persegui aqueles que a apoiavam. Mandei prender conselheiros, bani aliados, torturei traidores. Cada ato era um passo a mais no abismo da solidão. Orestes, meu filho, foi criado longe de Micenas, protegido por aliados leais a Agamenon. Cresceu ouvindo histórias sobre minha crueldade, sobre minha traição. Quando finalmente retornou, era um homem feito, endurecido pelo exílio. Electra o incitou à vingança, os deuses o pressionaram, o povo clamava por justiça. Tentei recebê-lo como mãe, tentei abraçá-lo, mas ele já não era meu filho. Era o instrumento da justiça divina. Senti a lâmina atravessar meu peito, fria, implacável. Enquanto o sangue escorria, compreendi que meu maior crime foi amar demais, lutar demais, viver demais. Minha ruína foi o preço de minha ousadia. Mas antes do fim, quero que saibam como cada crime nasceu, como cada escolha foi feita entre a dor e a esperança, entre o amor e o ódio. Não sou monstro, nem santa. Sou mulher, mãe, rainha, amante, assassina. Sou Clitemnestra, e está em minha confissão. A noite em que tudo começou estava impregnada de presságios. O vento uivava entre as colunas, trazendo consigo o cheiro do mar e o sussurro dos deuses. Eu caminhava sozinha pelo pátio, os pés descalços sentindo a frieza das pedras. Lembrei-me de minha infância em Esparta, dos dias em que corria livre pelos campos, antes de ser prometida a Agamenon. Meu pai, Tíndaro, era um homem severo, mas justo. Minha mãe, Leda, era bela como uma deusa, mas sempre distante. Cresci entre irmãos e irmãs, cada um destinado a um papel no grande teatro dos deuses e dos homens. Helena, minha irmã, era a mais bela de todas, e seu destino arrastaria a Grécia inteira para a guerra. Eu, Clitemnestra, fui dada em casamento para selar alianças, para fortalecer reinos. Nunca me perguntaram o que eu queria. O casamento com Agamenon foi uma cerimônia grandiosa, cheia de promessas vazias. Ele era jovem, ambicioso, já sonhando com conquistas e glória. Eu era apenas uma peça em seu jogo. No início, tentei amá-lo. Tentei ser a esposa perfeita, a rainha exemplar. Mas logo percebi que, para ele, eu era invisível. Suas atenções estavam sempre voltadas para o conselho de guerra, para os generais, para os deuses. Nossas noites eram frias, nossos dias, solitários. Quando Ifigênia nasceu, senti uma centelha de esperança. Talvez, pensei, a maternidade nos unisse. Mas Agamenon via em nossa filha apenas mais um instrumento de poder. A guerra de Troia foi o divisor de águas. Quando Helena fugiu com Paris, Agamenon viu ali a oportunidade de se tornar o maior rei da Grécia. Reuniu os exércitos, prometeu vitórias, jurou vingança. Mas os ventos não sopravam, e os navios permaneciam ancorados. Foi então que Calças, o adivinho, anunciou que apenas o sacrifício de Ifigênia a Ártemis traria os ventos necessários. Agamenon hesitou, mas não por amor à filha, hesitou porque temia a reação do povo. No fim, cedeu. Mandou buscar Ifigênia sob o pretexto de casá-la com Aquiles. Eu, mãe, fui enganada,
levada a crer que minha filha seria honrada, não sacrificada. Quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. Vi minha filha ser arrastada ao altar, vi o punhal brilhar sob o sol, vi o sangue manchar a terra. Meu grito ecoou pelos séculos, mas ninguém o ouviu. Depois disso, algo em mim morreu. Passei a viver como uma sombra, cumprindo meus deveres, sorrindo para a corte, mas por dentro, eu era só cinzas. Foi nesse vazio que Aegisto entrou. Ele era primo de Agamenon, também marcado pela tragédia familiar. Sua história era de dor, de perda, de vingança. Encontramo-nos por acaso, em uma noite de tempestade. Conversamos por horas, compartilhando feridas, sonhos, medos. Pela primeira vez, senti-me vista, compreendida. Nosso amor nasceu do sofrimento, da necessidade de encontrar sentido em meio ao caos. Não foi paixão cega, mas uma aliança de almas feridas. Quando Agamenon partiu para Troia, deixei de ser esposa e me tornei regente. Governei Micenas com justiça, mas sempre sob o olhar desconfiado dos nobres. A corte era um ninho de cobras, cada um esperando minha queda. Aegisto tornou-se meu aliado, meu conselheiro, meu amante. Juntos, enfrentamos revoltas, fome, traições. Mas a sombra de Agamenon pairava sobre nós. Sabíamos que, um dia, ele voltaria. E quando voltasse, traria consigo a morte. O retorno de Agamenon foi triunfal. O povo o aclamou, os poetas cantaram sua glória. Mas eu vi apenas o homem que sacrificará nossa filha, que me traíra com Cassandra, que me reduzira a um papel secundário em minha própria vida. Preparei tudo com cuidado. O banho, as mantas, o silêncio. Quando ele entrou, olhou-me com desdém, como se eu fosse apenas mais uma serva. Venha, Agamenon, sussurrei. Deixe-me cuidar de você. Ele sorriu, confiante. Envolvi-o nos mantos, prendi seus braços, e com a adaga, cortei-lhe a garganta. O sangue jorrou, quente, espesso, cobrindo minhas mãos. Cassandra tentou fugir, mas Aegisto a deteve. Ela gritou, amaldiçoou-nos, previu nossa queda. Eu a matei também, não por ódio, mas por piedade. Ela já estava morta por dentro. Assumir o trono foi um ato de sobrevivência. Sabia que, se não o fizesse, seria destruída pelos nobres, pelos aliados de Agamenon, pelo próprio povo. Governei com firmeza, mas também com justiça. Reorganizei as finanças, investi em obras públicas, aliviei os impostos dos camponeses. Mas nada disso importava. Para eles, eu era a mulher que matara o marido, a mãe que sacrificará a filha, a amante do usurpador. Cada decisão minha era vista como prova de loucura ou depravação. A corte conspirava, os boatos se espalhavam. Aegisto tornou-se cada vez mais paranoico, vendo inimigos em todos os cantos. Eu tentava manter a ordem, mas a tensão crescia a cada dia. Electra, minha filha, tornou-se minha maior inimiga. Ela nunca me perdoou pela morte do pai. Vivia pelos corredores, sussurrando veneno aos servos, alimentando o ódio de Orestes, que crescerá exilado. Tentei me aproximar, tentei explicar, mas ela me rejeitava. Você matou meu pai, dizia, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Você destruiu nossa família. Eu tentava argumentar, contar sobre Ifigênia, sobre o sacrifício, sobre a dor. Mas ela não queria ouvir. Para ela, eu era um monstro. Em minha tentativa de manter o poder, persegui aqueles que a apoiavam. Mandei prender conselheiros, bani aliados, torturei traidores. Cada ato era um passo a mais no abismo da solidão. Orestes, meu filho, foi criado longe de Micenas, protegido por aliados leais a Agamenon. Cresceu ouvindo histórias sobre minha crueldade, sobre minha traição. Quando finalmente retornou, era um homem feito, endurecido pelo exílio. Electra o incitou à vingança, os deuses o pressionaram, o povo clamava por justiça. Tentei recebê-lo como mãe, tentei abraçá-lo, mas ele já não era meu filho. Era o instrumento da justiça divina. Senti a lâmina atravessar meu peito, fria, implacável. Enquanto o sangue escorria, compreendi que meu maior crime foi amar demais,
lutar demais, viver demais. Minha ruína foi o preço de minha ousadia. E assim, diante do sangue, das lágrimas e das ruínas do meu próprio lar, minha história chega ao fim. Os 7 crimes que cometi não foram apenas marcas na história da Grécia Antiga, mas cicatrizes profundas em minha alma, marcas de uma mulher que ousou desafiar reis, deuses e o próprio destino. Se você chegou até aqui, sabe que por trás de cada crime existe uma dor, uma escolha, uma razão que vai além do que os poetas e os deuses costumam contar. Se essa história te tocou, se você se emocionou ou se surpreendeu com as reviravoltas da minha vida, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com quem ama mitologia e grandes dramas, e se inscrever no canal para acompanhar outras narrativas tão intensas quanto esta. Escreva nos comentários: qual dos meus crimes você acha que foi o mais impactante? E qual seria o seu destino se estivesse no meu lugar? Muito obrigada por mergulhar comigo nessa confissão. Até o próximo vídeo, onde as vozes do passado continuam ecoando e as histórias mais humanas se revelam.